Vamos lá. Questão interessantíssima, onde aqui você aprende algo diferente. Ele aborda um bloco descendo um plano inclinado. Não, dois, né? Dois planos inclinados de acordo com a figura e o enunciado. Esse bloco ele desce um plano que tem uma altura h e ele percorre um espaço qualquer em sua queda. Aí ele pede que você considere esse ângulo na queda ainda um pouco grande, de maneira que esse espaço percorrido ele não chega a ser tão grande quanto no segundo plano. No segundo plano, quando você olha para a figura direitinho, você percebe que esse ângulo ele reduziu, o ângulo ele diminuiu. Θ2 ele é menor do que θ1. Significa dizer que essa superfície ela vai um pouco mais à frente, o que significa dizer que o espaço percorrido pelo bloco termina sendo maior. Ou seja, o deslocamento do bloco foi maior. E ele pergunta a você duas coisas. Nessas duas situações, observando as duas figuras, ele quer que você identifique se o trabalho da força-peso é maior na primeira, na segunda ou na segunda situação, ou mesmo igual. E se o trabalho da força de atrito ele é maior na primeira, na segunda situação, ou se ele é igual nas duas situações também. Então, eu queria, através dessa questão, explicar uma coisa a você. Que o trabalho da força-peso, ele independe da trajetória. O trabalho da força-peso vai depender exclusivamente da altura que o objeto cai. E eu queria mostrar isso a você. Vamos lá. O que é que está acontecendo? Você tem um plano inclinado de altura h qualquer. Eu vou mostrar a você que quando esse bloco cai, só depende dessa altura e da força-peso. E que, portanto, nesses dois planos inclinados que você está vendo na figura, o trabalho da força-peso será igual. Porque vai independer do deslocamento. Vou te mostrar. Olha o que está acontecendo. Vamos primeiro aplicar as forças. O corpo tem massa, sofre ação de força o quê? Peso. Fora força-peso, você tem uma reação do plano inclinado que a gente chama de reação o quê? Normal, lembra? Fora isso, tem força de atrito, mas eu não queria colocar agora, porque eu quero me concentrar no trabalho da força-peso. Aí vamos lá, decompondo a força-peso. Você tem uma componente nessa direção, que é a componente aí perpendicular ao plano, e outra componente nessa direção, que é uma componente paralela ao plano, ok? Dessas componentes, você nota que uma delas está no sentido do movimento. Ó. Qual é o sentido do movimento? É isso aqui. Qual é o sentido do vetor deslocamento? É esse aqui. Ó. Então, é essa componente a que consegue realizar trabalho em relação ao peso. Então, vamos para ela. Quem é essa componente? Esse ângulo sai daqui e vai lá para quem faz parte do curso, vai lá para aquelas explicações de plano inclinado. Eu explico bem direitinho que esse ângulo sai dessa posição e vem para 1 ou 2. Sempre a posição 2, a mais afastada possível. Tá bom? Isso aqui então vai ficar P quem? Seno, né? P seno θ. Enquanto esse aqui fica quem? P cosseno θ. Ok? Força-peso foi decomposta, ó, dividir em duas componentes. É essa componente do peso que está no sentido do movimento. Então, é essa componente que realiza trabalho. Vamos lá. Aplicando a definição de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, de maneira que a força e o deslocamento são o que entre si? Paralelos. Professor, e aquela fórmula que a gente usa com cosseno de θ? Galera, aquela fórmula é para facilitar o trabalho. A definição verdadeira de trabalho é que trabalho é força vezes deslocamento, de maneira que a força e o deslocamento precisam ser dois vetores paralelos. Ok? Então, ó, se o deslocamento ele é nessa direção e sentido, e o P seno é que está nessa direção e sentido, é o P seno que está realizando o trabalho pelo peso. Professor, e o P cosseno? Ó, P cosseno é justamente perpendicular ao deslocamento. P cosseno não realiza trabalho. Eu já te mostrei isso em aulas anteriores aqui no nosso curso. Toda força que é perpendicular ao deslocamento, ela não é capaz de realizar trabalho. Então, quem realiza trabalho aqui é P seno, ok? Então, ficaria o seguinte, ó. O trabalho da força-peso vai ser: qual é a força que está realizando o trabalho por estar na direção e sentido do deslocamento? Não é P, é P seno. Então, a força em questão é P seno θ. O deslocamento eu vou chamar de D mesmo. Mas aí o que é que você nota? Usa a definição de seno dentro desse triângulo retângulo. Que é o seno de θ? Cateto oposto pela hipotenusa. Acabou a questão. Se seno de θ, vou fazer aqui embaixo. Se o seno de θ vai ser justamente o cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é o deslocamento,
do início ao final do plano, ó. Quando você substituir, esse trabalho da força-peso vai ficar P vezes quem é o seno de θ? Cateto oposto, pela hipotenusa, que vai ser o deslocamento, vezes D. Aí você nota que esse D é cancelado e que, portanto, o trabalho da força-peso será realmente P vezes H. Então você nota que o ângulo aí em questão não vai fazer o trabalho da força-peso se modificar. Beleza? A transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética lá embaixo foi a mesma, independente da trajetória. Então que isso fique bem claro. O trabalho da força-peso depende apenas do nível onde a partícula sai e o nível para onde ela vai. Isso vai independer da trajetória percorrida. Você nota que nos dois planos da figura, um dos planos, o plano 2, ele tem uma trajetória maior. Ele tem um deslocamento maior. Só que mesmo assim, tendo maior deslocamento, o trabalho da força-peso diminui. Eduardo, por que isso acontece? Galera, na verdade, a explicação está aqui dentro. O D, que é o deslocamento no plano inclinado 2, ele é maior, mas o seno de θ no plano inclinado 2, ele é menor. Então esse produto sempre se mantém constante. Se você aumentar o deslocamento, você precisa reduzir o ângulo. Isso faz obrigatoriamente com que o trabalho da força-peso se mantenha obrigatoriamente constante. Mas eu acho que essa explicação ficou bem clara para você. A outra pergunta foi em relação à força de atrito, mas o trabalho da força de atrito ele realmente é diferente. Vamos colocar a força de atrito aqui para você. Como a tendência de movimento é para baixo, esse bloco empurra a superfície para baixo. Para toda ação existe o quê? Uma reação. Então a força de atrito ela é nessa direção e sentido. Essa força de atrito, por ser contrária ao movimento, ela realiza um trabalho negativo. Mas as duas situações aí realizam um trabalho negativo. No caso da primeira situação ou da segunda, esse trabalho de qualquer força, né, vai ser a força vezes o deslocamento, de maneira que a força e o deslocamento precisam ser entre si paralelos. Aí o trabalho em questão é o trabalho da força de atrito. Isso será a própria força de atrito vezes o deslocamento. O trabalho, então, da força de atrito ficará... Quem é a força de atrito? Mi vezes a normal. Então vamos substituir. Mi vezes a normal vezes o deslocamento. Aí esse trabalho da força de atrito vai ser... Agora vamos lá, devagarinho. Na questão, ele cita que é o mesmo bloco abandonado em duas situações diferentes. Ou que são blocos de mesma massa. Na situação, os planos aí, tanto do plano 1 quanto do plano 2, têm o mesmo coeficiente de atrito com o bloco. Então não é o coeficiente de atrito que vai fazer esse trabalho da força de atrito ser diferente. A normal, quem é a normal? Vamos substituir lá. Coeficiente vezes, olha para a situação. A normal ela é π cosseno. Então substitui por π cosseno. Vai ficar P cosseno θ vezes o deslocamento. Aí você nota que o ângulo agora influencia. E esse ângulo aqui eu posso tentar tirá-lo. Vamos tentar tirar por causa do D? Como assim, Eduardo? Quem é D olhando para essa expressão? O deslocamento vai ser quem? Vai ser H sobre o seno de θ. Então, substituindo o deslocamento por H seno θ. Vai ficar trabalho da força de atrito termina sendo o coeficiente de atrito, força-peso vezes o cosseno de θ, vezes quem é o deslocamento? Vai ser a altura que o objeto caiu sobre o seno de θ. E cosseno sobre seno é cotangente. Ou, se você preferir, a gente bota dividindo pela própria tangente e monta uma expressão para você. Eu prefiro montar assim, ó. Trabalho da força de atrito vai ser coeficiente, força-peso, vezes a altura, tudo isso sobre a tangente. A tangente do ângulo de inclinação do plano. O que é que você percebe? Que eu montei uma expressão onde eu te mostro que o trabalho da força de atrito depende do coeficiente, depende da força-peso do objeto, depende da altura e depende da tangente do ângulo de inclinação do plano. Espera aí. Quando você olha para as duas situações, é o mesmo bloco descendo o plano inclinado? É um bloco de mesma massa? Então é a mesma força-peso. Olhando para as duas situações, ele informa no texto que é o plano inclinado, ele interage com o bloco com o mesmo coeficiente de atrito. Então não será o coeficiente de atrito, não será a força-peso que determinará quem é que executa mais trabalho. A altura. Nas duas situações ele também deixa bem claro que o objeto cai de mesma altura. Então, coeficiente, força-peso e altura são os mesmos valores nas duas situações. O que diferencia da primeira para a segunda situação, do ângulo 1 para o ângulo 2, de θ1 para θ2? É o ângulo. É a tangente. E se um ângulo aumentar, a tangente aumenta. Então, peraí, Eduardo.
Quando ele passa da situação 1 para a situação 2, olha para a figura agora no material. Olha para a figura agora no material. Quando você passa da situação 1 para a situação 2, esse ângulo aumenta ou diminui? Diminui. Então, eu queria que você percebesse que a tangente do ângulo de inclinação do plano, ela diminuiu. Como essa tangente diminuiu na passagem de 1 para 2, tá? Como essa tangente diminui, porque o ângulo diminui na passagem de 1 para 2, o trabalho da força de atrito, ó, ele aumenta. Ou seja, vou escrever isso e deixar isso bem claro para você. Como o θ1 ele consegue ser maior do que θ2, como o ângulo diminuiu, ó, a tangente também diminuiu. E como a tangente diminui, o trabalho da força de atrito aumenta. Então, o trabalho da força de atrito de número 1, ele consegue ser menor do que o trabalho da força de atrito de número 2. Então, de novo, o que foi que aconteceu na figura? Olhando para a figura do ângulo 1 para o ângulo 2, o ângulo diminuiu. Como o ângulo diminui, a tangente diminui. Como a tangente diminui, o trabalho aumenta. Ou seja, se o trabalho tem que aumentar, de 1 para 2, o trabalho de 2 se tornará maior. Show de bola?